paz do Senhor, aqui estamos para mais uma edição da EBD no Lar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade. Que o nosso coração se encha de paz e de alegria, que a tua palavra penetre profundamente no nosso coração para continuarmos firmes na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus. E nós já vimos nas lições passadas que Cristo é superior aos anjos, a Moisés, o perigo da negligência e da incredulidade. Desta feita, nós estudaremos Cristo, que é superior aos sumos sacerdotes. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 14: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. E para nós meditarmos, Cristo é superior aos sumos sacerdotes, porque ofereceu a si mesmo, não é, o melhor sacrifício, isto é, a sua própria vida. Então, neste momento, nós passaremos a estudar o capítulo 4, que é exatamente sobre Cristo é superior aos sumos sacerdotes. Vamos aproveitar esta oportunidade para podermos crescer na graça e no conhecimento e pedir ao nosso Mestre por excelência que nos ensine a nos conduzir pela sua verdade. O autor da carta aos Hebreus começa falando sobre o descanso futuro. Inicia esse capítulo, que é um capítulo muito importante, falando exatamente que Deus havia prometido um descanso aos filhos de Israel. Porém, eles não receberam essa promessa com fé. Então, essa promessa seria Canaã, a terra prometida, a terra terrestre, para que eles tivessem descanso. Descanso não para que eles fossem para lá e ficassem folgados, sem nada fazer, mas descanso da escravidão que eles estavam passando e sofrendo durante tantos anos. Porém, eles não receberam essa promessa com fé. Assim sendo, o escritor argumenta que, como uma exortação, para que nós retenhamos essa promessa, que esse repouso não é algo material para nós, mas que esse repouso é a nossa caminhada para o céu de glória, onde descansaremos para sempre com o Senhor. Assim sendo, essa promessa apontava para o futuro, não algo efêmero, mas eterno. O escritor dessa carta ainda faz um alerta muito importante. No capítulo 4, versículo 2, diz assim: a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviam. Qual foi o resultado? A exclusão de toda uma geração do plano do Senhor para o seu povo guiado por Moisés. Vivemos dias, irmãos, em que a pregação da palavra não tem sido aproveitada por muitos. Muitos deveriam entender e deveriam meditar e deveriam viver a palavra de Deus. Mas muitos cristãos querem apenas sermões e músicas que massageiam o seu ego. Querem apenas que falem sobre si mesmos, sobre o homem como centro da adoração, esquecendo-se que a adoração nós devemos dar somente ao Senhor. E o que está faltando? Está faltando fé como ingrediente no alimento das Sagradas Escrituras. Portanto, nós os que cremos recebemos o descanso prometido por Deus. Aí o escritor já vem falando sobre o descanso prometido para nós, para os que creem. Já os seus antepassados e as pessoas que creram
em Jesus também tinham essa promessa. Porém, nós entendemos através desse escritor que os destinatários dessa carta estavam sofrendo alguma coisa muito séria, alguma perseguição, algum momento difícil, que eles estavam fraquejando, que eles estavam querendo voltar atrás, eles estavam querendo retornar à velha aliança, esquecendo-se que Cristo morreu por todos nós. Então, o que nós temos que fazer? Continuar perseverando, fazendo de tudo para entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Isso está no versículo 11. E essa desobediência nada mais é do que o fruto de corações maus, endurecidos e rebeldes, como aconteceu com o povo de Israel. Nós temos aqui também na sequência, no versículo 8, o perigo dessa desobediência. Lá em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22, parte B, diz assim: eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Então esse perigo está rondando os nossos corações desde sempre. A desobediência, amados e amadas, é um câncer. E esse câncer vai ferindo o espírito e matando o corpo. E Deus não poupa o desobediente. As consequências resultantes da rebeldia são mais desastrosas do que possamos imaginar. Muitos cristãos querem alcançar o descanso prometido por Deus, mas não querem se submeter aos princípios da palavra de Deus. Eis aí um grande perigo. Ainda prosseguindo nos versículos seguintes, o escritor fala sobre 3 características importantíssimas da palavra de Deus. Nós sabemos que lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por ele para ensinar, repreender e corrigir. E depois, no versículo posterior que o autor está falando, ele mesmo diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Isso é muito sério. Por que então nós podemos dizer que a palavra é viva? Porque é uma revelação, uma aplicação constante nas nossas mentes. É uma grande revelação, ela é dinâmica, ela penetra na nossa mente de uma maneira muito especial e ela vai ao encontro das nossas necessidades e de todos aqueles que creem. Ela é sempre atual, independente da época. O livro mais atual que possa ser lançado agora ficará para trás diante da atualidade, da dinamicidade, da vivacidade da palavra de Deus, porque ela se renova a cada dia. Por que ela é eficaz? Porque eficaz é tudo aquilo que produz um efeito desejado. E é exatamente isso que a palavra faz. Ela produz efeitos incontestáveis, poderosos. Ela subsiste para sempre, como diz lá em Isaías capítulo 40, versículo 8. A palavra de Deus também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela nos deixa conscientes de todas as coisas e que tudo está descoberto diante de Deus, plenamente exposto ao olhar do nosso Deus, porque de Deus ninguém e nada se esconde. A palavra tem a habilidade de confrontar os nossos erros
e nos apresentar o único caminho que nos conduz aos céus. É a única que transforma o homem velho numa nova criação, como diz o hino 322 da harpa cristã. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Isso é maravilhoso. Então nós temos que entender que nada se esconde da presença de Deus e que a palavra de Deus é viva, eficaz e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O próximo tópico vem falando sobre a superioridade de Cristo em relação aos sumos sacerdotes. E esse escritor, aos Hebreus, prova didaticamente que Jesus é superior aos sumos sacerdotes em tudo. Ou seja, Jesus é singular. E essa singularidade é perfeita e incontestável. Por que que ele é superior? Porque ele ofereceu um grande sacrifício. Grande porque o pecado do homem é muito grande. Então exigia-se um grande intercessor. Nenhum sumo sacerdote pode ser chamado de grande, pois todos eram pecadores, todos eram falhos, todos eram humanos. O único que venceu a morte e o inferno foi Jesus. Há uma música do cantor Cícero Nogueira, de 1984. Talvez muitos de vocês ainda nem haviam nascido. Ela diz assim: maior que as lutas que passas, maior que as dores que sentes, maior que o anseio da alma, maior que a esperança do crente, maior que os poderes do mundo, maior que o sol e sua luz, maior que o império da morte, maior, bem maior é Jesus. É maravilhoso. E também nós continuamos falando sobre a superioridade de Cristo, porque ele é o Filho de Deus. O versículo 14 deixa bem claro: enquanto todos os sumos sacerdotes eram servos do Deus vivo, Jesus é o Filho de Deus. João 1:1. Os sumos sacerdotes representavam os homens diante do Deus vivo. Nosso Jesus é o próprio Deus vivo. Os sumos sacerdotes ofereciam o sangue de animais. O nosso Jesus ofereceu seu próprio sangue, de acordo com Apocalipse 5:9. Por que mais ele é superior? Porque foi o único que penetrou nos céus. Versículo 14, parte C. Os outros sumos sacerdotes adentravam apenas até o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, e uma vez por ano, que era o símbolo da presença de Deus. O nosso Jesus penetrou nos céus. Ele não entrou em um lugar que simboliza a presença do Deus vivo, pois ele é o próprio Deus. Enquanto os sumos sacerdotes conviviam com as tipificações, com as figuras, os símbolos, Cristo é a realidade e a única verdade celestial. Jesus não entrou em um templo material feito por mãos humanas. Ele entrou nas mansões celestiais, como sumo sacerdote rei. Por esta razão, o escritor arremata com muita propriedade no versículo 16, dizendo: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos neste capítulo a importância da palavra de Deus, a importância da obediência, a importância de Jesus. É certo que quando o escritor estava redigindo esta carta,
Havia situações no momento em que faziam com que as pessoas que iriam receber esta carta, os seus destinatários, estavam fraquejando. Nós sabemos que Jesus é maior que tudo e todos, mas eles já estavam em dúvida. Então, por isso, toda essa semelhança, por isso todo esse emblema colocado em relação a Cristo, em relação ao povo de Israel, em relação à desobediência do povo. O povo provocou a Deus, assim como muitas vezes os nossos filhos vão nos provocando. Chega um momento em que nós não aguentamos, nós temos que agir. Deus também faz assim conosco, porque Ele nos ama. Então, queridos e queridas, aguardemos confiantemente pelo descanso futuro. A Bíblia Sagrada nos apresenta este descanso. É a nossa esperança ficarmos para sempre com Deus. Busquemos diariamente a palavra do Senhor, busquemos as orientações necessárias para as nossas vidas e creiamos que o nosso Cristo pode se compadecer de nós nos momentos das fraquezas e no tempo certo nós seremos por Ele ajudados, porque Jesus é maior que tudo, é maior que todos. Só Ele é capaz de nos compreender, porque Ele sofreu dores como homem, sofreu tentações como homem, mas nunca pecou. Que estas palavras possam falar profundamente aos nossos corações e que nós não nos esqueçamos que temos um sumo sacerdote maravilhoso, poderoso e que nós temos um descanso eterno para que ao final dessa jornada nós possamos estar para sempre com Deus. Um grande abraço e até a próxima aula. Fiquem com Deus.